ainda não me tem, tu nem me conhece direito, mas posso te ouvir. Quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinho, eu já sei que eu amo você. Que eu já tô chegando, só quero um jeito de te encontrar. O ano vem à pressa, o choro a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. Sem de nada piada, você vai me amar mesmo assim. E aí, Vika? Oi, boa tarde. Boas tardes. Tô tentando fixar aqui o nome, mas não. Não? Volta lá no comentário, dá um toque no comentário, aí aparece a opção. Como? Tu vai no comentário que tu fez, aí tu dá um toque no comentário, aí aparece a opção na tela de fixar. Aqui não aparece, não. Não. Eu acho que só quem pode fixar é tu. É, só quem pode fixar é tu. Não aparece pra mim. Mas é isso, eu acho que o povo sabe. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas a live. Eu só toco. Eu toco e seguro, mas não aparece nada. Estranho. Mas faz parte da tecnologia, né? Quem estiver me ouvindo bem, dá um legal. Gente, tá travando, é? A Natasha caiu. Tá dando para escutar direitinho aqui, porque hoje eu vim pro jardim, vai ter barulho de avião. Tá dando, né? Hoje temos participação especial de Clara e de um TT improvisado. Cadê Natasha? Quem tiver alguma pergunta, dúvidas, mamães, futuras mamães, vai mandando aí. Poxa, agora tá bom. Não sei o que é que eu fiz, mas eu fixei o comentário de Bruna. Vamos voltar então. Voltei.
Voltou. Minha Ó, internet. eu não sei o que é que aconteceu, mas eu fixei um comentário aqui. Deu certo. Apareceu, eu fixei o que não era o meu. Uhum, Então eu acho que tu agora tá fixado. Menina, tua segui teta tá muito linda. Olha a minha. Que vergonha. aqui, Tu fez a tua com o quê? feltro, aí eu ia tentar fazer gesso, só não tá molinha para ajudar a mostrar a massagem e Uhum. tal. Arrumei um negócio aqui e colei. Tá A linda essa sua é teta. molinha Já pode fazer e a as outras. minha é silicone. A minha mama tá precisando da massagem para poder dar ao bebê. Uhum. Sim, vamos começar por onde? Pelo começo, né? Pela gestação? Não, acho que a gente pode pular diretamente para a parte de amamentação mesmo, Uhum. Assim, né? porque eu até publiquei esses dias, né? Uma postagem sobre essa preparação do peito para amamentação, né? Mas, mesmo assim, eu ainda recebi na caixinha lá de pergunta dúvidas Joia. sobre isso. Me perguntaram Certo. até sobre a pomada, né? A pomada de lanolina. Me mandaram até a foto da Milá, perguntando se eu indicava o uso dela para Certo. pula para o comecinho quando o leite começar a descer. Tá, já já a gente fala disso. Me perguntaram se eu indicava o uso dela para prevenir rachaduras, né, e fissuras. E assim, sendo bem o mais breve possível. Não precisa fazer absolutamente nada para preparar o peito, né, para amamentar. Inclusive, o uso dessa pomada de lanolina, ela vai hidratar demais o bico do seu peito e vai deixar mais suscetível ainda. Vai Isso. deixar mais sensível ainda, né, a sua pele. Então, isso não vai ajudar. Né? Tem coisas que você pode fazer para não atrapalhar, que é não fazer essas coisas, né? Não passar pomada. O sol, né? Tem muita gente que indica. O sol, ele não é contraindicado, mas também não tem nenhuma comprovação científica de que ele realmente vai prevenir as fissuras, né? O Só ponto-chave prepara mesmo da fissura é a pega. Né? Independente isso. de quão preparado fosse possível de seu peito estar, é a pega. Se a pega tiver incorreta, o seu peito vai fissurar do mesmo jeito. E a melhor preparação que você pode fazer para preparar o seu peito para amamentação é conhecimento mesmo. O segredo Justo. é esse. Aí, assim, Eu tem coisas que você pode fazer realmente para não atrapalhar, né? Que não fazer essas coisas. Se possível, você não colocar produtos cosméticos no seu seio, né? O ideal, principalmente quando você começa a amamentar, é você lavar só com água, até porque se fissurar e você lavar com sabonete vai piorar, vai doer, né? Vai ser horrível. e passar o E próprio leite. E durante a é, gestação, quem costuma usar hidratante, óleo para até na barriga, né, para prevenir estrias e tal, passe no peito, mas não passe no mamilo. Deixa a auréola de fora, passa só na mama mesmo. isso no caso de hidratante cosméticos, né? Em relação a essa pomada, a Milá, quando eu estava amamentando, eu tive muito problema com a amamentação. Eu passei quase 2 meses com o peito ferido. E aí, a Milá, no caso, me ajudou um pouco, mas também há controvérsias, né, em relação a ela, porque se você passar, né, vamos usar o mamilinho, se você passar ela na areola, quando o bebê for pegar o seu peito, ele vai acabar escorregando, né, porque ela é bem cremosa. E aí vai dificultar mais ainda a pega do seu bebê e vai demorar mais, né, para que essa pega correta aconteça. Então, quando eu usava nas minhas fissuras, eu colocava só na pontinha do mamilo mesmo, né, onde estava
com a fissura, justamente para não pegar essa área onde a boca dele vai ficar em contato, para a boca não ficar escorregando. Então, assim, usar com cautela, né? Se for usar. Mas a coisa mais indicada a se fazer mesmo é você passar o próprio leite, deixar os seus seios arejados, se possível, você não usar nada que encoste nele, né? Nem tecido, nem nada. Quanto mais tempo você puder ficar com Natasha tá caindo. Mas deu para escutar direitinho ela, né, gente? Não precisa passar nada no peito, tá? Não precisa passar bucha vegetal. O que você precisa mesmo é adquirir informação e saber a pega correta. Eu vou esperar só a Natasha solicitar de novo para entrar e vou tentar fazer uma simulaçãozinha aqui para vocês com a boneca e a mama da posição correta, que é o mais importante, da pega correta. Eu também sofri muito no começo da minha primeira filha, minha amamentação. Os primeiros 10 dias foi um sofrimento. Meu peito rachou, ela golfava sangue, ela chorava para amamentar e eu chorava porque sabia que era fome, que eu ia precisar dar o peito. Até que uma prima me indicou o Niame e eu fui. E foi o que me ajudou muito. Então, realmente é muito importante a pega correta, porque nem sempre o hospital vai ensinar a fazer isso. Tu caiu, Mas Nath, eu nós tava vamos dizendo aqui. ensinar a fazer isso hoje. Eu vou tentar simular aqui um pouquinho, né? Com Clara, que Leca me emprestou. Deixa eu posicionar aqui melhor para você. Quando o peito estiver muito cheio, vai ser preciso fazer uma massagem, porque se o peito está muito Vika, duro, faz fica assim, ruim. vai falando que eu vou fazendo nesse que Isso, vai, faz a tá mais massagem aí. favorável. Porque tá duro. E se o peito estiver assim muito duro, a tendência é o bebê escorregar. E no que ele escorrega é o que vai fazendo a fissura. Então, preste atenção aí que Natasha vai mostrar a massagem para Essa, amolecer um pouquinho, facilitar a descida do leite para o bebê. essa massagem é justamente como o Vika tá falando, né? De muito leite, que o peito A fica bem internet. grande e a gente fica morta de orgulhosa, né? Que tá cheio de leite. Mas se a gente for dar o peito cheio assim pro bebê, ele vai ter mais dificuldade de pegar. Então é indicado você fazer essa massagem e antes de ofertar o peito para o bebê, ordenhar um pouquinho o leite já para deixar mais molinho. Porque quando você vai dar, o ideal é que ele pegue a areola toda, né? Se for possível. Tem gente que tem a areola bem grande e o bebê não vai conseguir pegar, justamente porque a boca é muito pequenininha. Mas quanto mais ele pegar, principalmente da parte inferior da areola, é o mais indicado. E aí, quando você deixa o seu peito mole, dá para você fazer esse movimento assim, ó, de pinça em C, tá, gente? Não é assim. Não fazer isso. Fazer isso. E aí, ó, você diminui a superfície de contato do peito e facilita para o bebê pegar, fazer a pega correta, né? Aí você aperta um pouquinho, sobe um pouquinho assim, sobe um pouquinho para cima. Sobe para cima é ótimo, né? Sobe um pouquinho o bico. E aí você encosta o bico do seu peito entre o nariz e a boca do seu bebê. E aí ele vai procurar naturalmente
Bruna, e acomoda a areola na boca dele. Bruna, você vai massagear mesmo, pressionando. Quando tu perceber que tem algum pontinho mais duro, nesse ponto você vai massagear. Pode apertar um pouquinho, fazer pressão, porque é justamente para dissolver esse nódulo que formou, que o leite está empedrando. E você deve começar sempre da região da areola para as extremidades, né? Porque eu preciso liberar o que está na frente do caminho. Se eu começo por aqui, quando ele for descendo e chegar aqui, tiver algum vaso entupido também, vai barrar e vai se juntar aqui. Então, a gente tem que começar daqui para as extremidades. Isso que Natasha falou, da posição de pegar, também é muito importante, porque eu vejo muito, a maioria das mulheres é automático. Vai pegar o peito para dar para o bebê, vem fazendo essa tesoura. E você precisa pegar ele em forma de C, para apoiar também aqui, principalmente por causa do peso. A mama pesa, porque está cheia de leite, e o bebê ainda é muito molinho, principalmente no começo. Então, esse peso termina ficando muito forte em cima da criança e ela vai tender a soltar o peito porque não está aguentando. Então, é importante que você segure pelo menos para pegar o bebê. A posição do bebê, barriga com barriga, você tem que alinhar a barriguinha dele. Mais para trás. Pega o peito aqui, né, sustentando em forma de C. O bracinho dele deve estar aqui embaixo da mama para também não ficar machucando. A cabecinha apoiada aqui no cotovelo e a mão você pode segurar no bumbum. Pega aqui em forma de C. E o bebê, quando você aproximar algo dele, a tendência dele é que o reflexo ele já abra a boca. Quando ele fizer o O, que a boca vai estar grande, você vai encaixar, você vai ajudar, pode dar essa apertadinha que a Natasha falou, para encaixar o peito na boca do bebê. O queixinho dele vai ficar encostado aqui embaixo. Geralmente você vai ver que ele abocanhou, além do bico, toda a parte de baixo da auréola. E em cima, você ainda consegue ver um pouquinho, mas ele precisa abocanhar o máximo que puder, para que não te machuque. E a boquinha dele tem que estar a famosa boca de peixe, que foi isso que eu sofri lá no meu começo da amamentação com Leca, porque o povo me falava e eu não sabia que danado era essa boca de peixe. E são os lábios todo para fora. O lábio inferior tem que estar para fora. Certo? E se essa boquinha não tiver bem aberta e com os lábios na posição correta, você pode pegar o seu polegar também e ir ajudando a abrir a boca dele, fazendo essa pressão assim no cantinho do queixo. Porque aí no que você for fazendo esse movimento, você vai conseguir abrir melhor a boquinha dele e se o lábio inferior não tiver de peixe para fora, você consegue nesse puxar, adequar a pega dele correta. Deu para entender direitinho? Quer que mostre de novo? Menina, hoje ela tá até de sardas. Olha. Menina, são esses filtros. Hoje ela arrumou até sardas. A minha internet tá péssima.
Já peraí, o que? Eu vou ter leite suficiente? Será que ele já mamou o quanto é preciso? E a gente sempre fala muito que peito não é estoque, peito é fábrica. Então, o leite vai estar sendo produzido à medida que o bebê está estimulando essa pega. E quanto mais você oferecer em livre demanda, mais o seu organismo vai entender a quantidade que o bebê precisa e vai estimular essa produção. Você pode aumentar a sua produção dando ao bebê e fazendo o desmame, seja com uma desmamadeira elétrica, manual ou na própria mão. Né? Tu tem alguma coisa a complementar em relação a isso, Nath? Eu não sei se tu for isso, porque eu acabei pegando, né? Ou não, mas eu peguei uma boneca aqui só pra. Nossa, a internet hoje Eu botei no 3G aqui para ver se. tá pra cair o cu da bunda. Enfim, vocês vão levar o bebê ao peito, né? Não colocar o peito na boca do bebê. Né? O bebê que tem que vir justamente por conta dessa questão da boca também, porque se você enfia o peito na boca do bebê, ele vai entrar e a boca dele vai ficar assim, né? Porque você enfiou. Você vai acolher, você vai acolher o seu peito na boca do bebê, né? E aí, quando pela cabeça, você puxa pelo pescoço, né? Bebê, tá? Não empurrando a cabeça dele. E sempre com o corpo do bebê voltado para você. Né? Porque é muito ruim mamar de lado, assim. Às vezes a pessoa deixa, não alinha, né? A barriga da mãe com a barriga do bebê e o bebê fica mamando com o pescoço assim. E aí, o que vai acontecer é que vai doer o pescoço do bebê e ele vai soltar o peito antes de ele ficar saciado só porque está incomodado. Né? Então, o bebê sempre voltado para a mãe. Eu acho que é isso. Em relação a tipo de mamilo, né? Perguntam muito também, tanto a tipo como a tamanho de mamilo. De que a amamentação aconteça. Quando a gente tem um mamilo invertido, pode ser que você tenha mais dificuldade, né? Porque o próprio bebê também vai ter mais dificuldade de encontrar o peito, já que ele não tem um bico. Mas isso não é um impeditivo para a Você não amamentação. deve desistir de amamentar por isso. E em relação ao tamanho do peito também, né? Perguntaram pra gente essa semana que o peito estava muito pequeno, não tinha crescido, e a pessoa estava preocupada se ia conseguir amamentar por conta disso. E isso também não tem relação com a amamentação, né? O tamanho do peito. Primeiro que quando o bebê nascer, ele realmente vai crescer mais, né? Porque ele vai produzir o leite de fato, mas o tamanho do peito mesmo
a maior parte do crescimento durante a gestação é justamente um maior acúmulo de gordura, tá? Mas a relação do tamanho também não tem nada a ver com o sucesso da amamentação. Mas se tu quiser falar mais alguma coisa antes. Caído. Uma dúvida que o povo pergunta muito é se deve oferecer as duas mamas, se deve trocar a mama na amamentação, né? E o ideal é que você deixe o bebê mamar até esvaziar a mama, porque a gente chama de no início da mamada é o leite. Ele tem que chegar no leite posterior, que é um leite É o mais anterior e o rico. posterior, né? O anterior é mais rico em água, né? E o posterior é mais rico em gordura. Então, ele tem que se beneficiar dos dois leites para se saciar com todos os nutrientes que ele precisa. Então, você vai começar a observar a necessidade da demanda dele. Se ele, quando terminar, você perceber que ele ainda quer mamar, você começa a oferecer o outro peito. Se ele não quiser, você pode começar pelo outro peito na próxima mamada. Muita gente se perde nisso porque termina, como é madrugada dentro, sem saber qual foi a última mama que deu. E agora, por onde eu começo, você vai começar a perceber pelo toque, pelo olhar da própria mama também, né? Que você vai ver que uma vai estar mais amolecida, a outra vai estar mais dura, porque passou mais tempo sem o bebê mamar. E se lembrar sempre de, antes de oferecer a mama ao bebê, fazer essa leve massagem para facilitar a pega. Pediram aqui, a Edna pediu para mostrar a posição, né, da mamada de novo. Você pega o bebê de frente para você, tá? De frente para sua mama e para sua barriga, né? Barriga com barriga. E ou você pode segurar ele com esse braço assim ou assim e segurar o peito com essa mão, o que for mais confortável para você, né? Não tem uma regra. Ou você segurar o bebê com essa mão dessa forma e segurar o peito com a outra, tá? Você pode fazer essas duas tentativas. Estava falando, eu ia falar alguma coisa, esqueci. Em relação. Tem muita gente também que pergunta como é que eu vou saber, né? Se o meu peito secou quando o bebê tá mamando. Ou o bebê vai soltar. Né? No início da gestação, a gente realmente fica, ou no início da amamentação, a gente realmente tem essas inseguranças, mas você vai começando a conhecer o mecanismo no seu corpo. Então, você sente, quando o bebê tá mamando, você sente o leite sendo ejetado do seu peito. E aí, quando a sua mama secar, tanto ela vai ficar bem mais flácida, né? Como você vai sentir que não tá mais saindo nada. E o bebê vai soltar também, né? A mama. E aí você bota na outra para ver se ele quer continuar mamando ou se ele tá satisfeito, né? Voltando à pega aí, já que mostrou de novo, né? Essa pega que a gente está mostrando é a pega tradicional. É a pega, o formato mais comum de se colocar o bebê. Mas também existem outras posições, né? Principalmente para mulheres que passam por cesariana, que é a primeira mamada, como você está deitada, você não pode estar se movimentando. Você vai precisar de ajuda para que alguém coloque o bebê em contato com você, com a mama, para ajudar. E muitas vezes é feita a posição invertida, né? A posição tradicional está aqui, a mama está aqui, você vai botar o bebê assim. Teta Sutra. E a posição invertida é você trocar o bebê de lado. Ele vai ficar ao contrário, né?
E assim, geralmente todo mundo tem preferência por algum peito. Eu sempre achava mais fácil dar esse. Não sei se porque eu sou canhota, mas para mim era mais fácil. Então, às vezes, o bebê também se acostuma. E aí, para você conseguir dar o outro, porque a gente tem realmente que alternar, né, para estimular os dois, você pode enganar o bebê fazendo isso. Se você se sabe que ele só quer esse peito porque está nessa posição, quando você for dar esse peito, você vai colocar ele na mesma posição para enganar ele como se ele fosse estar na mama que seria a preferida, né? E aí outra forma de dar também é a posição de cavalinho, que é a posição do bebê sentado. Ale, tá assistindo e amamentando. Muito bem, Ale. Você vai abrir as perninhas dele entre as suas pernas, botar como se ele tivesse o bumbum na sua perna, apoiadinho. E aí você vai dar o peito com ele nessa posição. Ele vai estar mais sentadinho. O povo indica muito essa posição quando o bebê tem refluxo, precisa estar mais verticalizado para ajudar. Sintam-se livres. É, às vezes também o bebê tem um pouquinho de problema para conseguir mamar, porque justamente a gente vai dar de mamar com o peito muito cheio, e aí sai muito mais do que ele consegue administrar ali na boca, e aí ele fica se engasgando. Então, nunca esquecer, né, principalmente nessa fase, no início da amamentação, o seu peito ele sempre vai estar muito cheio, né, porque o seu corpo, né, e você e o seu bebê ainda estão se conhecendo. Então, como o seu corpo ainda não conhece a demanda, né, a necessidade de leite que o bebê tem, ele vai acabar produzindo mais do que o bebê precisa. E aí, com o passar das semanas, esse volume de leite vai se ajustando à necessidade do bebê. E aí, nesse início, é importante que você sempre ordenhe um pouco antes, para deixar o peito mais molinho, para ele pegar com mais facilidade, também para ele não ficar se engasgando com leite que está saindo demais. Mandaram algumas dúvidas para mim, né? Uma delas foi uma mãe que está grávida e disse que está com medo, né, de não ter leite, porque fica apalpando o seio e apertando, mas não sai nada. E eu acho importante, né? Já expliquei para ela, mas acho importante falar aqui que durante a gestação pode sim acontecer vazamentos de leite, né? Mas o mais normal é que isso não indica que você vai ter problema, que você não vai produzir leite. É só pensar. O seu bebê ainda está na sua barriga. Então não tem motivo nenhum para o seu peito estar produzindo leite antes de ele nascer, porque ninguém está precisando de leite. Né? O seu leite é feito para o seu bebê. E aí o próprio mecanismo do parto, ele vai comunicar para o seu corpo que você precisa produzir o leite. Então, se você não pariu, é natural, perfeitamente normal que você não tenha vazamento de leite. E não é para você ficar estimulando e apertando, porque não tem necessidade. E falando em apertando, né, para sair leite, aqui não vai dar para ver, mas quem tiver gestante pode perceber que tem uns carocinhos assim que podem parecer uma espinhazinha, não catuquem para não inflamar. Isso é perfeitamente normal, faz parte do processo da gestação. Não é indicado você catucar. Justamente, são umas glândulas que produzem uma substância adiposa que vai justamente ajudar na hidratação do seu peito e na recuperação do seu peito durante a amamentação. É por isso que na gestação essas glândulas elas se desenvolvem já preparando o seu peito para a amamentação. Como a gente falou, a gente não precisa fazer nada para preparar, né? O nosso corpo é perfeito e ele faz tudo que precisa ser feito sozinho. Uma pessoa também me mandou uma mensagem dizendo que estava
passando por alguns problemas, porque pelo fato de a bebê querer mamar muito, ela estava sofrendo pressão da família para dar chupeta pro bebê, para ver se ela tem algum descanso, né? E isso é extremamente contraindicado, né, por conta dos malefícios para o bebê e porque você prejudica a amamentação também. Se o seu bebê está querendo mamar, está chorando por peito, você dá o peito. O tempo que ele passa com a chupeta ou com mamadeira, ou tomando água, ou ingerindo qualquer outra coisa que seja oferecido para o bebê, vai ser um tempo que ele vai deixar de mamar, né? E isso pode prejudicar, sim, a produção do leite. Fora que a amamentação, ela não é só alimento para o bebê, né? O seu bebê acabou de sair do lugar quentinho, de dentro de você, tá num lugar completamente novo, se sentindo inseguro. E o peito, ele traz o seu cheiro, ele traz o seu calor, ele traz o seu carinho. Então, o bebê se sente seguro ali. Então, ele quer peito não só porque ele tá com fome, tá? E É muito essas importante. coisas são nem Não, alimento, nem segurança, nem aconchego, nem nada, nem vínculo, uma chupeta pode proporcionar, tá? Então, tente evitar o máximo que você puder de dar chupeta e oferecer qualquer outra coisa para o bebê tomar. é. Me perguntaram como ajudar o bebê com a pega correta, né? A gente já ensinou aqui como fazer a pega correta. Depois eu vou até pegar essa bolinha e fazer um vídeo para a gente publicar no IGTV, para sempre que quiserem ver só essa parte. Outra mãe também mandou mensagem para mim esses dias, dizendo que tem um bebê de 7 meses e que acabou de descobrir que está grávida novamente. E aí ela estava com dúvida se pegam com mais linolina nas fissuras. A gente falou, Ale, sobre a lanolina, mais no comecinho. O que eu tava falando? Sim, a mãe que tá grávida e tem um bebê de 7 meses, né? Ela perguntou se muda alguma coisa na amamentação, se ela tem que parar de amamentar o bebê para esperar o outro nascer. Não precisa. Se você tá amamentando o seu filho, pode ser criança ou bebê ainda, você não precisa parar de amamentar para esperar o outro bebê nascer, tá? A amamentação não vai interferir no andamento da sua gestação e ela também não vai atrapalhar a amamentação do bebê recém-nascido. Você só vai ter, né, um pouquinho mais de trabalho logístico quando o outro nascer para amamentar os dois. Mas você não precisa, uma coisa não interfere na outra. Pode continuar amamentando normalmente. Na verdade, você vai terminar beneficiando o primeiro bebê de uma segunda dose do colostro, né? Que é E fundamental. beneficiando primeiro porque ele já vai ter, ele não vai esperar aqueles dias que o leite demora para descer, né? Já vai ter leite lá sendo produzido. Outra coisa importante, né, bem lembrado para se falar, é justamente essa agonia que muitas mães passam, né, e ficam inseguras, achando que não tem leite suficiente, que não vai conseguir amamentar, e aí o bebê nasce hoje, amanhã já comprou fórmula para dar para o bebê. O bebê, ele nasce com a reserva de gordura justamente para esses 3, 5 dias, né, primeiros de amamentação, que o leite realmente demora mais a descer, tá? Depois desses dias ele vai descer e vai fluir normalmente. Então não fique aperreada, achando que você tem algum problema, que você não vai conseguir amamentar, ou achando que o seu bebê está passando fome, tá? Ele nasce preparado para esses dias e é importante que você não ceda a esse tipo de pressão e a esse tipo de insegurança, justamente para favorecer a saída do leite, tá? E aí, a questão que a capacidade gástrica do bebê recém-nascido é muito pequena, né? No primeiro dia, se assemelha ao tamanho
uma cereja, que equivale a mais ou menos a 7 ml de leite. E com 3 a 5 dias passa para o tamanho equivalente de uma noz, que seria 22, perto de 30 ml. Com uma semana, essa capacidade aumenta para o tamanho de uma ameixa, equivalente a 45 a 60 ml de leite, e com um mês do tamanho de um ovo, que seria 80 a 150 ml. Claro que isso são estudos e pode haver variável de cada bebê, né? Depois disso, conta-se 20 ml para cada quilo do bebê. Então, tem bebês que já nascem maiorzinhos, que ganham peso mais facilmente no começo. Então, você vai meio que fazer uma proporção de a cada mês que for passando, é como se ele fosse aumentando em 20 ml por quilo a mais que ele está. Então, assim, nenhum bebê vai nascer lá com um reservatório de meio litro para você encher de leite, tá? É um pouquinho só, o pouquinho que tá saindo já é o suficiente O corpo para nutrir ele, responsável. tá? Então, e mais O uma vez, corpo ele é não realmente. quer peito só porque ele tá com fome, não. É porque ele quer estar próximo de você, ele quer estar no seu colo. Então, não fica achando que você está maltratando o bebê, que o bebê tá passando fome, não. Eu tenho uma amiga que ela amamentou pouco, né? A bebê toma leite artificial, mas ainda assim ela coloca no peito pela sucção não nutritiva. É justamente pelo vínculo, pela relação mãe-filha, pelo toque, segurança, pelo carinho, todas essas outras coisas que envolvem também a questão do amadurecimento do bebê, que não é só encher a barriguinha, né? O peito, ele enche a alma, ele enche o psicológico, porque vai levar hormônios positivos para o seu bebê. Encher a pança é apenas um dos fatores, não menos Exato. importante, claro. Teve Outra mais mãe dúvida? também. Outra mãe, a última. Outra mãe me procurou, também preocupada em relação a isso, né? De que a bebê queria estar no peito direto e ela estava achando que não tinha leite suficiente. E aí a mãe dela arrumou cano de açúcar, rapadura, tudo no mundo doce para ela ingerir, né? Porque acredita-se que essas coisas, garapa de rapadura, comer muita rapadura, chupar. Acontece, isso é muito doce e essas coisas dão muita sede, né? E levam a mulher a ingerir muito líquido, né? Muita água. E é exatamente isso que favorece a produção de leite. É disso que você precisa. Então, se você puder evitar tá se entupindo de açúcar, achando que isso está ajudando, né, na produção de leite, tente evitar, né, para você não se prejudicar também com o exagero de açúcar e tome líquido. Sempre que você estiver amamentando, tente ter um copo de suco. E cuidar do bebê. Então, peça para lhe ofertarem líquido sempre. E eu anotei aqui algumas coisas para ajudar a aumentar a produção de leite. No caso de você achar que não está produzindo o suficiente, exatamente se autocuidar. Se sentindo bem, de você estar conectado com seu bebê, com a amamentação.
isso favorece e estimula a produção de leite, né? A ocitocina, ela é o hormônio que é responsável pela ejeção do leite, que é o mesmo hormônio responsável pelas contrações uterinas no parto e responsável pela sensação de amor, né? Então, quando você está conectada com seu filho, sentindo amor pelo seu filho, isso está estimulando a produção de leite. Então, autocuidado em primeiro lugar. Segundo, amamentar sempre que o bebê quiser mamar. Não tentar determinar uma hora. Ah, meu bebê só vai mamar de 3 em 3 horas. E eu vou ficar enrolando ele essas 3 horas, né? Estão dizendo aqui que travou. Jana, diz o que foi que, até onde tu ouviu, que qualquer coisa eu repito. Né? Segundo, amamentar sempre que o bebê quiser, que quanto mais o seu bebê mamar, mais leite vai ser produzido, mais o seu corpo vai entender que ele precisa de leite, vai produzir mais. Compressa morna e massagem no seio pode ajudar, não exagerar também na compressa, para não acabar produzindo demais. Muita cautela, muito cuidado. Quando você estiver amamentando, manter o foco na amamentação, tentar evitar amamentar e estar pensando em outra coisa, ou amamentar e estar olhando no celular. Quando você estiver amamentando, tente se conectar com seu filho, olhar no olho do seu filho, sentir prazer com esse momento, que isso vai ajudar na produção de leite. Quinto ponto, a pega correta, né, que a gente já falou, já ensinou como fazer. Sexto ponto, evitar chupeta e essas outras coisas que a gente também falou. E aí eu separei algumas características da pega correta para você verificar, que eu também vou citar no vídeo que eu vou fazer. E no meu Instagram também tem uma publicação com uma listinha lá de 9 características para você verificar se a pega está correta, que é a barriga voltada, né? A barriga do bebê voltada para a barriga da mãe, como a gente já falou. A boca de peixinho, que Vika explicou. As bochechas, elas devem estar arredondadas. Elas não devem ficar com aquela covinha assim. E o bebê não deve fazer barulho para succionar. Tipo assim. O barulho que você escuta é dele engolindo leite, né? Mas nada em relação à sucção. O nariz do bebê deve estar livre, não assim atolado no peito da mãe. Manchei meu nariz. O queixo do bebê encostadinho no peito e o nariz livre. Também você não precisa se preocupar de estar olhando para o nariz direto, se o nariz está tampado ou não, porque se o nariz estiver tampadinho, o bebê mesmo, ele vai puxar e vai livrar. Ele não vai sufocar, certo? Segundo não, né? Sexto, a areola. O bebê não pegar só o bico, não precisa pegar a areola toda, porque tem bebê que não consegue, né? Por causa do tamanho da boca, tamanho da areola. Mas pegar mais a parte de baixo e pegar o máximo que ele conseguir pegar. E por último, um grande indicativo, se a pega está correta, é se você está ou não sentindo dor ou algum incômodo. A pega correta, ela não é para doer de forma alguma. Quando o bebê soltar o peito também, não é para o peito estar amassado, deformado, certo? É para o peito estar todo normalzinho. Então, esses são esses pontos que são muito importantes. Eu acho que o que eu tinha separado para falar aqui, eu já consegui falar tudo. Se vocês tiverem alguma pergunta, olha, alimentação, cafeína é contraindicado durante a amamentação. É indicado que você ingira com controle, né? Eu não sou da linha da linha proibicionista, né? Eu acho que toda mãe, ela tem total direito
de decidir o que ela vai ingerir, o que é que ela vai sacrificar ou não. A cafeína, ela não vai fazer mal ao seu bebê, ela não vai prejudicar o seu bebê. Mas nos primeiros 3 meses de vida, mais ou menos, o organismo do bebê, ele não consegue eliminar a cafeína, ele não consegue metabolizar a cafeína. E aí isso acumula, isso pode deixar o bebê mais agitado, né? Porque você vai passar um pouco de cafeína no leite para ele e ele pode ficar mais agitado, mas isso não vai causar um dano a ele, tá? Então, assim, você pode, se você tem muita necessidade e o hábito de tomar café, você não precisa cortar, né? A gente já é bem sacrificada naturalmente, Já né? tem Então, você não limitações, precisa né? cortar. A gente tem privação, privação que não acaba mais. Então, se você gosta mesmo do cafezinho, tome, mas tente tomar o mínimo possível que você puder. Alguma coisa, Vika, acrescentar? Não, acho que já abordou tudo, A gente né? tá com quanto tempo? Pega massagem, amamentação em livre demanda. A alimentação é muito importante, porque a gente sabe que passa para o bebê, né? Os nutrientes também que você come. Pode alterar o gosto do leite. Então, se você comer muito açúcar, o bebê vai perceber isso no gosto do leite. E aí, se você não deve fazer dieta, porque se fizer dieta também vai alterar esse sabor. E aí pode alterar no interesse do bebê pela amamentação. Sim, tentar ter uma alimentação mais saudável que você puder ter, né? Lógico que tem coisas que é melhor, né, não consumir, como refrigerante, açúcar, né, em excesso, coisas muito industrializadas, né? Quanto mais natural for a sua alimentação e mais saudável, melhor vai ser tanto para você como para o seu bebê também. Mas assim, não se culpe, sabe? Não se sinta mal porque você tá afim de comer um chocolate, achando que você vai prejudicar o seu bebê, que você está fazendo um grande mal. Evite culpa também o máximo que você puder. Então, se você tá precisando daquilo, se aquilo vai lhe fazer bem, também não se prive demais. A gente não Então é quer isso. que as mulheres se submetam a sacrifícios, né? Mais do que os que já são necessários, né? É. Já fazem parte do turno, né? E é importante também você estabelecer uma rede de apoio, porque amamentar é muita entrega, é paciência, porque você tá ali beirando a exaustão, porque não dorme direito, porque o bebê demanda geralmente uma amamentação. Tem bebê que é de hora em hora, parece um reloginho realmente. E tem bebês que são mais tranquilos, que você consegue espaçar um tempo melhor. Muitas dúvidas também são: meu bebê está dormindo já há mais de 3 horas, eu devo acordar para amamentar? Eu não acordava. Só se passasse realmente muito tempo. Mas se o bebê está com fome, ele vai acordar porque quer mamar. Se ele está dormindo, é porque ele está saciado, porque aquela amamentação foi suficiente para ele, né? O bebê dormir até morrer de fome, não. Dela. Outra coisa que a gente não falou foi em relação àqueles bicos artificiais, né? Que
muitas vezes indicam para as mães usar em caso de rachadura para o bebê não ter contato com o bico do peito. Eu tive um bico desse na minha amamentação, mas foi péssimo, assim, por experiência pessoal mesmo. Ele não conseguia mamar direito, né? O leite não saía direito e ele também não vai conseguir fazer a pega correta, né? Usando aqueles bicos. Então, o mais indicado, né, na medida do possível, é respeitar ao máximo o processo natural, né? De aprendizado do bebê, de adaptação da mãe e tentar evitar esses artifícios, sabe? Se for necessário alguma coisa, a maioria das pessoas que trabalham com aleitamento vão indicar o copinho, né? Você pode oferecer o leite num copinho, na seringa, na colher dosadora, que é aquela colher que já tem um recipientezinho para você aperta levemente e o líquido já vai saindo. E muita gente fala também a respeito do uso das conchas, né? A concha que eu até emprestei a minha. Ela evita, ela tem um buraquinho na parte de dentro e a outra é uma proteçãozinha assim, mas que o bico do peito não fica encostado em contato com a roupa, né? Eu usava muito quando o peito estava rachado, mas usava para evitar assim o contato, porque dói, né? Tem gente que indica rosquinha de pano, não é indicado o absorvente de seio, mas também tem gente que usa, e aí tem as pessoas que defendem e as pessoas que não, pelo risco de acumular fungos e bactérias. Então, para usar essas medidas, você precisa ter muita cautela e uma higienização muito grande. Para dormir, tem gente que bota porque não quer que vaze, porque tá toda aquela melequeira. Então, tudo isso, se você quer usar, você tem que ter cuidado para não acumular bactérias, porque a umidade, né, do absorvente, além de abafar, ele vai ficar úmido e pode proliferar fungos para o seu peito. Então, tem que ser bem observado e usado com bastante cautela. O ideal é deixar a teta livre mesmo, né? Teta free, mas assim, às vezes a gente precisa sair e tudo, ou às vezes tem alguém em casa e a gente precisa usar um sutiã. Em casa, quando eu ia sair, eu usava bastante o absorvente, porque ele é bem discreto, né? Também, mas em casa eu colocava fraldinha mesmo de algodão, assim, dentro Fraldinha de do... pano, né? Quando não estava ferido, né? Só para conter o volume de leite que acaba vazando. Mas quando está ferido mesmo, o ideal é deixar livre, não colocar nem concha, nem absorvente, justamente para evitar qualquer infecção, né? E também tudo isso deixa o peito úmido, né? E a umidade ela vai retardar mais ainda a recuperação dessas lesões. Então, o ideal é isso. E como o Vika falou, se não, você não tiver realmente aguentando colocar o bebê no peito, porque tá muito ferido, tá doendo muito, você ordenha e oferece com dessas formas que ela indicou, evitar mamadeiras. Não, eu ganhei, eu acho que 6 mamadeiras, eu nunca usei nenhuma mamadeira. Uma vez eu estava fora de casa e aí meu marido tentou dar o leite para ele na mamadeira, mas graças a ele rejeitou, não gostou. Mas a mamadeira tem o risco de o bebê rejeitar o seu peito, porque é muito mais fácil mamar na mamadeira, né? Ele precisa fazer um esforço muito menor do que ele precisa fazer no seu peito. E aí o seu peito deixa de ser cômodo para ele, né? Então, evitar ao máximo ofertar essas coisas com bicos. Principalmente nos primeiros meses, né? Que é quando ele ainda está se adaptando, está conhecendo.
Só usar se for estritamente necessário, né?